Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a leitura do texto. Começamos há 2 domingos atrás, de tal maneira que no primeiro domingo nós tivemos então uma explanação introdutória da carta. No domingo passado, nós entramos no texto propriamente dito e expomos os 5 primeiros versos. Hoje nós iremos do verso 6 até o versículo de número 13. Amém por isso? Mas eu gostaria que nós lêssemos desde o versículo de número 1, até porque eu vou começar com uma breve recapitulação daquilo que a gente viu na semana passada. Daí eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura então do verso 1 até o verso 13. A escritura diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Até aqui, olha aqui para mim, ainda de pé, porque nós continuaremos a leitura. Eu ia falar isso depois que nós terminássemos de ler até o verso 13, mas eu acho que talvez seja mais didático fazer essa breve recapitulação agora que nós lemos os 5 primeiros versos. Se você perceber então, nesses 5 primeiros versículos, nós tratamos acerca das marcas do verdadeiro, das marcas do genuíno evangelho. E nós trouxemos de maneira muito específica 6 pontos. O primeiro ponto é que nós vimos que a carta começa com o arauto do evangelho. Quem é o arauto do evangelho? O apóstolo Paulo. Então a carta começa: Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Então, quer dizer que Deus escolheu que o evangelho fosse pregado através de transmissores, comunicadores, proclamadores. Deus escolheu que o evangelho fosse pregado através de homens aqui na terra. Amém? Eu me lembro que eu inclusive fiz um comentário para você. Um comentário de que a anunciação do evangelho não é uma tarefa angelical. É uma tarefa de homens. Deus separou os homens para pregar o evangelho. Inclusive, eu gostaria de trazer aqui, tá bom? Um pedido de perdão, porque eu cometi um equívoco na hora que eu estava dando um exemplo bíblico que eu amo, e eu falei uma frase errada, então gostaria de me corrigir aqui perante os irmãos e pedir perdão pelo equívoco na frase que eu falei. Porque eu dei o exemplo de quando o evangelho foi pregado pela primeira vez aos gentios, e que eu disse para vocês que então em Atos capítulo 10, o evangelho chega até a casa de Cornélio. Lembra disso? E quando eu estava só contando essa história, na hora, até porque não era nem algo que eu tinha escrito aqui para falar, foi só algo que o Espírito me lembrou enquanto eu estava pregando a mensagem, eu disse que um anjo tinha aparecido para Pedro, só que na realidade o anjo apareceu para Cornélio. Então Pedro recebe em êxtase a visão do lençol. Lembra que eu falei sobre isso na semana passada? E daí ele entende, e o Espírito Santo o impeliu. Claro que foi o Espírito Santo, só que eu só mencionei a frase, daí o anjo apareceu para Pedro, só que na realidade o anjo apareceu para Cornélio. Então feita a correção, amém por isso? Então só queria trazer luz a isso. Eu peço perdão pelo equívoco na hora que eu estava aqui empolgado, falando, glória a Deus. Então o anjo não apareceu para Pedro, o anjo apareceu para Cornélio. Volta agora. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui para os 5 primeiros versículos,
nós percebemos que o Evangelho, então, tem os seus arautos, aqueles que defendem, que proclamam. Mas, em segundo lugar, nós falamos que o Evangelho tem uma fonte. É interessante que aqui não aparece só a palavra Evangelho, fala Evangelho de Deus, ou seja, qual é a fonte do Evangelho? A fonte do Evangelho é o próprio Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que alguns pregam um outro Evangelho. Ou seja, o que é esse outro Evangelho? São evangelhos que homens inventam, não é o Evangelho de Deus. Então o arauto do Evangelho é Paulo, a fonte do Evangelho é o próprio Deus. Depois eu me lembro que eu falei para você, número 3, sobre a antiguidade do Evangelho. Quem se lembra disso? Nós lemos aqui então, nesses 5 primeiros versos, que esse Evangelho, que Paulo é o arauto, o proclamador, que é o Evangelho de Deus, ele não começou com Paulo, tampouco ele começou com os discípulos. Esse Evangelho já havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, por intermédio dos seus profetas. Então nós vimos que o Evangelho ele é antigo, e ele é novo também. Por isso o Evangelho é uno, ele é antigo e novo ao mesmo tempo. E aí eu me lembro que eu disse para vocês aquela fatídica frase de Agostinho de Hipona, que o Novo Testamento, ele se harmoniza com o Velho Testamento. Quem se lembra disso? Daí eu falei para você que o Novo Testamento está latente no Velho Testamento, enquanto o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Ou seja, é o princípio da harmonia testamentária. Esse nome desse princípio eu acabei de inventar, ficou bonito, né? Amém, glória a Deus. Quem sabe daqui a alguns anos, de acordo com o teólogo Vinícius Mota, princípio da harmonia testamentária. Volta para cá. Mas glória a Deus, amém. O Espírito nos inspira. Olha só. Então, o Evangelho tem um proclamador, o Evangelho tem uma fonte, e o Evangelho, nós percebemos a sua antiguidade. Em quarto lugar, o Evangelho ele tem uma essência. Qual é a essência do Evangelho? Se você for resumir o Evangelho, você resume o Evangelho em quê? Jesus Cristo. Essa é a essência do Evangelho. E está aqui, estamos seguindo a ordem do texto. Daí o texto nos fala sobre duas coisas. O texto nos fala sobre a encarnação de Cristo, que está aqui, do qual veio da descendência de Davi. Depois o texto também nos fala sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, irmãos, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo que se encarnou, o verbo que se fez carne, o próprio Deus, desceu do céu e veio aqui à terra. Não existe evangelho sem encarnação, assim como também não existe evangelho sem ressurreição. Vou falar aqui uma frase que eu não falei semana passada. Por que não existe evangelho sem ressurreição? Eu dei vários motivos, mas eu vou te dar mais um. Porque se Cristo não fosse capaz de se salvar, ele não seria poderoso para nos salvar. Então a ressurreição também atesta o poder salvador de Cristo. Porque se ele não tivesse vencido a morte, ele não seria então capaz de nos tirá-la dela. Faz sentido ou não faz? Então, ou seja, essa é a essência do Evangelho. Depois, no finalzinho, nós falamos sobre 2 últimos pontos. A abrangência do Evangelho e a finalidade do Evangelho. Está aí no verso 5, acabamos de ler. Qual que é a abrangência do Evangelho? É essa expressão que aparece aí no verso 5. Entre todos os gentios. Ou seja, você percebe a abrangência, é entre todos os gentios. O Evangelho não ficou restrito a Jerusalém. O Evangelho já havia chegado aqui a Roma. E nós vimos há 2 domingos atrás que o sonho do apóstolo é que ele chegasse inclusive até a Espanha. Ou seja, entre todos os gentios. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E por fim, falamos sobre a finalidade do Evangelho. O Evangelho tem uma finalidade. Qual é a finalidade do Evangelho? Verso 5, obediência por fé. Daí eu te disse que nós precisamos de entender o conceito de obediência à luz do Novo Testamento, à luz da Nova Aliança. Por quê? Porque nós não rasgamos, nós não descartamos a obediência na Nova Aliança. Pelo contrário, na Nova Aliança a obediência deixa de ser um pré-requisito e se torna um fruto. A obediência é a evidência da salvação.
a obediência é a evidência da justificação, porque você foi perdoado, lavado, justificado, regenerado, reconciliado, transformado. É por causa disso que você pode obedecer, é por causa disso que você obedece. Então a obediência é a finalidade do Evangelho. Diga comigo: o arauto, a fonte, a abrangência, a essência. Perdão, eu pulei um aqui. Perdão, pulei a antiguidade. Diga: o arauto, a fonte, a antiguidade, a essência, a abrangência e a finalidade. Amém? Mas hoje nós vamos avançar. Venha comigo no verso número 6. Vamos ler agora do verso 6 até o verso 13. De cujo número, ou seja, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós. Por quê? Paulo está falando para eles, esse evangelho chegou entre todos os gentios, inclusive a vocês. E vocês são o quê? Chamados para serdes de Jesus Cristo. Aí agora ele vai falar quem é o destinatário da carta. A todos os amados de Deus que estais em Roma. Chamados, de novo, olha essa palavra aparecendo de novo, para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? Graça e paz é uma saudação apostólica. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Testemunha de quê, Paulo? De como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meu Jesus, esse versículo aqui, nós vamos morar nesse versículo aqui hoje. Verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Meu Jesus, nós servimos a um Deus que nos impede de fazer coisas que nós queremos e que queremos fazer para Ele mesmo. Volta para cá porque eu só estou lendo, não estou pregando. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A igreja fala: graças a Deus, pastor. Coisa feia você ficar falando enquanto a gente está em pé. Quem está com fome da palavra de Deus? Só meia dúzia? Quem está com fome da palavra de Deus? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Papai de amor, papai de graça, humildemente rogamos para que sejamos agora visitados com o espírito de revelação. Pedimos para que o Senhor ilumine os nossos olhos e para que sejamos alimentados pela Tua palavra. Senhor, tantas vezes talvez acordamos para viver a nossa vida achando que precisamos de várias coisas. Tantas vezes aflitos, fazendo uma lista de necessidades. Mas o que nós precisamos é do pão vivo que desceu do céu. Ah, Senhor, reparta o pão conosco hoje. Reparta o pão conosco, Senhor. Se revele a nós.
Porque se comermos da tua palavra, nós teremos a nossa sede interior saciada. Nós só precisamos do Senhor Jesus. Senhor, nós também não queremos fazer um estudo sem vida. Nós não queremos aqui ficar simplesmente achando que estamos estudando palavra por palavra, vírgula por vírgula. Se o Senhor não se manifestar, se a tua glória não vier, isso não faz sentido. Isso aqui não é uma aula, Senhor, isso aqui é um culto vivo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tendo em vista então, termos visto as marcas do verdadeiro evangelho, hoje eu queria propor para você 2 temas que nós discutiremos aqui nos próximos minutos: as marcas da verdadeira igreja e as marcas do verdadeiro apóstolo. Então, para você que gosta de tomar nota, nós vamos trabalhar esses 2 temas aqui hoje. São 2 temas distintos, mas que seguem aqui na ordem do texto. Então vão ser 2 palavras em uma, mas até porque eu trouxe algumas coisas bem curtinhas aqui. As marcas da verdadeira igreja e as marcas do verdadeiro apóstolo. Então, vamos começar do verso 6 em diante: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos, verso 7, amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Para você que gosta de tomar nota, então, eu gostaria que você olhasse comigo o verso 7. A todos os amados que estais em Roma. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter muita luz do que é a igreja. O que é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é o povo amado de Deus. A todos os amados que estais em Roma. Essa é a primeira característica da igreja. A igreja é o povo que foi escolhido para ser amado. Talvez isso pode ser tão elementar, tão rudimentar, mas eu quero te contar que isso é tudo. Eu quero te contar que isso já deveria bastar. A graça do Senhor nos basta. Hoje eu estou aqui para te dizer que você é amado de Deus. Hoje eu estou aqui para te dizer que você é alvo desse amor, que a igreja é o povo que Deus escolheu para amar. Se sinta amado pelo Senhor, receba hoje o amor de Deus, porque quando a igreja se reúne, o Senhor deseja manifestar o seu amor por ela. Talvez pode ser que você tenha andado procurando significado, mas eu vou te contar, você sabe o que traz significado? É quando a gente descobre o nosso valor. As pessoas que procuram por significado são pessoas que não têm uma identidade firmada, uma identidade forjada. E muitas vezes, então, nessa falta de identidade, existe essa busca para que você ache um lugar onde você vai se sentir valorizado. Agora, quem busca um lugar para se sentir valorizado é porque na realidade não descobriu o valor que possui. Então, por exemplo, tem pessoas que até no exercício de buscar uma igreja para congregar, e eu não estou falando aqui, por exemplo, para aquela pessoa que não nasceu de novo, mas eu estou falando para quem nasceu de novo. Tem gente que, por exemplo, troca de igreja local, por quê? Porque eu não fui valorizado onde eu estava. Meu Jesus da glória, se você está em busca de ser valorizado, é porque você não descobriu o valor que você tem. Porque se você sabe qual é o seu valor, não importa se você sente ou não que as pessoas te valorizam. Mas daí você pode perguntar, tudo bem pastor, mas então como eu descubro o meu valor? E o que isso tem a ver com isso? Tem tudo. Porque eu quero te contar hoje qual é o seu valor. O seu valor é definido
pela pessoa que te ama. Repito, o seu valor, ele é definido pela pessoa que te ama. Então, por exemplo, pensa se nós estivéssemos no Reino Unido. Pensa se estivéssemos na Inglaterra. Uma das coisas que eu confesso para vocês que, eu não sei porquê, mas eu amo a Inglaterra. E algo interessante é que todas as vezes, não que são muitas, são poucas, mas todas as vezes em que eu fui a Londres, eu nunca fui para Londres sem visitar, por exemplo, o Palácio de Buckingham. Ou até, na penúltima vez, eu tive também o privilégio de ir no Palácio de Windsor, porque eu gosto, sabe, de ver aquelas coisas assim da família real, a troca da guarda. Quem acha bonito essas coisas também? Eu confesso que eu acho bonito, a tradição. E é engraçado porque, às vezes eu vou lá assistir a troca da guarda, mas eu já assisti, mas é algo que me chama a atenção. Mas por que eu estou citando isso? Eu fico pensando, pensa, se nós fôssemos ingleses, e alguém descobrisse que o rei te ama, ou até imagina, na época, da rainha Elizabeth II, pensa se alguém descobrisse, olha, essa pessoa aqui é amada da rainha, ou agora essa pessoa aqui é amada do rei. Você tem noção como que os outros olhariam? Mas o mais importante não é como que os outros olhariam, como que essa pessoa se sentiria. Rapaz, o rei me ama, a rainha me ama. Eu não sei você, mas você já se sentiu amado por uma pessoa que você admira? É constrangedor você se sentir amado por alguém que você admira. Você se sente importante, é ou não é? Sim ou não? Quando você pensa em alguém que para você é uma pessoa que você tem na mais alta estima, e você descobre que essa pessoa que você tem na mais alta estima te ama, como é que você fica? Você fica com o peito inflado, você fica grandão. Eu estou grandão hoje, por quê? Porque o fulano me ama, é ou não é? Então, estou aqui para te falar, o rei do universo te ama, o rei dos reis te ama. Então eu quero te contar uma coisa, você não precisa ser inglês para ter a experiência de ser amado pelo rei. Você é amado de Deus. Se você é amado de Deus, eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu valor? O homem mais importante do universo ama você, e o seu pai te ama também. Portanto, a primeira marca da igreja é que a igreja é o povo amado de Deus. É por isso que a igreja tem tanto valor, porque o nosso valor é medido, o nosso valor é denunciado por aqueles que nos amam. A igreja é o povo amado de Deus. Por isso que a igreja tem um valor imensurável. É por isso que pode ter perseguição, mas o que é que permanece intacta? A igreja. Por isso que a igreja sempre prevalece. Por quê? Porque a igreja é amada, a igreja é guardada. Vou te contar uma coisa: quem compra uma briga com a igreja, compra uma briga com o dono dela, compra uma briga com o noivo dela. Pensa se alguém começa a brigar com seu cônjuge, pensa se alguém começa a brigar com seu filho. Ele comprou a briga com você. Por quê? Porque essa pessoa, o seu cônjuge, o seu filho, ou às vezes até um amigo, são alvos do seu amor. E existe um instinto de proteção que nós temos com aquele a quem nós amamos. Portanto, a primeira marca da igreja, que a igreja é o povo amado de Deus. Mas em segundo lugar, acompanhe comigo mais uma vez os versos 6 e 7. Nos versos 6 e 7, aparece duas vezes uma palavra. Qual? Chamados. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então isso nos mostra
que se em primeiro lugar a igreja é o povo amado de Deus, em segundo lugar a igreja é o povo chamado. Chamado para quê? Para duas coisas: para ser de Jesus e para ser santo. Então a primeira característica, a igreja é o povo amado de Deus, mas a segunda característica, a igreja é o povo chamado por Deus, chamado para ser de Jesus e chamado para ser santo. Então isso nos mostra aqui duas coisas. Em primeiro lugar, você é chamado para ser de Jesus. O que isso significa então? Que você não está com Jesus porque você escolheu estar. Você está com Jesus porque você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Por isso que nós lemos aqui no domingo passado, que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele até contou quando que isso tinha começado na vida dele. Paulo falou, antes de nascer. Paulo reconheceu, você acha que eu estava procurando por Deus? Quero te fazer uma pergunta, irmãos. Você acha que alguém simplesmente encontra com Deus apenas porque estava o procurando? Se nós fôssemos para Atos capítulo 9, o que Paulo estava fazendo, irmãos? Paulo estava, eu gosto assim da expressão que Lucas usa, respirando ameaças contra o povo de Deus. Que ele respirava ameaça. Se a gente olha para o final do capítulo 7 de Atos, quando nós temos o martírio de Estevão, o primeiro, graças a Deus, até o verso 9, porque Lucas faz questão de já mencionar Saulo, lá no fim do capítulo 7, no fim do martírio de Estevão. Depois no capítulo 9 ele narra de novo a conversão de Saulo, e que é o autor de Romanos. E tem uma outra expressão que Lucas usa também no livro de Atos, que eu acho muito forte, que ele fala que Saulo rilhava os dentes. Pensa, ele rilhava os dentes, de tanta raiva que ele tinha dos cristãos. Pensa, eu não sei se, meus dentistas podem me corrigir, se rilhar é o mesmo que ranger, não sei. Mas enfim, pode ser. Então ele ficava, ele de tanta raiva, de tanto ódio, e ele respirava ameaça. Eu te pergunto, ele estava à procura de Deus? Ele estava querendo ter um encontro com Deus? Quero te contar uma coisa, você foi alcançado não é porque você queria ter um encontro com Deus, não, você foi alcançado porque você foi escolhido, você foi alcançado porque você foi chamado para ser dele. E eu quero te contar que a graça dele é irresistível, eu quero te contar que a voz dele é irresistível. Todos a quem ele chama obedecem. A voz dele é irresistível. Alguns até podem resistir, mas em algum momento vai ter que se dobrar. Tem gente que se dobra no leito da morte. Alguns, pela graça de Deus, se dobraram na infância, outros na adolescência, outros na juventude, outros na fase adulta. Mas você sabe um testemunho que a minha família carrega? O meu avô, um dos meus avós, se converteu 60 dias antes de partir. Foi assim, irmãos, uma resposta de oração. Na igreja em que nós fazíamos parte, na igreja videira, nós tínhamos 2 jejuns semestrais. E em toda época de jejum, a gente recebia uma fichinha para escrever nomes que a gente orava para que fossem salvos. Alguém já participou de alguma igreja que tinha essas fichinhas, você escrevia nome de quem você estava orando? Irmãos, o nome do meu avô esteve presente nas fichinhas da minha casa, por tantos jejuns, por tantos semestres, e a gente orando para ele converter. Mas eu vou te contar uma coisa, o meu avô viveu uma vida devassa a vida inteira. O meu avô era um juiz federal, inclusive alguém muito respeitado no nosso estado, e ele trocou a minha avó pela empregada doméstica, porque a busca que ele tinha pela felicidade era insaciável, e ele não encontrava, só que ele nunca tinha procurado o Senhor Jesus. Depois ele trocou essa segunda mulher, que era uma funcionária do lar, por uma que estava pedindo carona no meio da estrada. Um negócio louco, todas as decisões. Eu costumo dizer que meu avô
foi o homem mais inteligente que eu ouvi falar. Ele era professor de latim, e quando ele passou no exame para ser juiz, ele tirou a maior nota da história do concurso do magistério. Depois, 10 anos, apenas 10 anos depois, que a nota dele foi repetida. E por que eu estou falando isso? Porque do que eu ouço as histórias, é que meu avô era muito inteligente. E das pessoas, né, que ali da minha família falam que foi o homem mais inteligente que eles conheceram. Só que o que eu descobri? Que inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Porque o homem mais inteligente que eu ouvi falar, ele foi o mais tolo nas suas decisões. A pior decisão dele era sempre a próxima. Entendeu? Mas eu vou te contar uma coisa, ele não estava à procura de Deus, mas Deus estava à procura dele. E eu me lembro que ele se batizou 2 meses antes, que nós nem sabíamos que ele ia partir. E no dia do batismo dele, ele falou, ele não sabia, 2 meses depois ele ia morrer. E ele disse, eu aprontei muito nessa vida. E eu ouvi o Evangelho. E quando eu ouvi o Evangelho, eu pensei, será que existe uma gota do perdão de Deus capaz de me alcançar? Mas eu descobri que na realidade tinha um oceano inteiro de graça me esperando. E ele falou, no dia que eu me rendi a desejar por uma gota do perdão, eu fui apresentado a um oceano de graça. Você sabe, irmãos, a voz de Deus, ela é irresistível. Então, se em primeiro lugar a igreja é o povo amado de Deus, em segundo lugar, a igreja é o povo chamado para ser de Jesus Cristo. Eu quero te contar uma coisa, é por isso que eu acredito, além da graça irresistível e da eleição divina, eu acredito também na perseverança dos santos. O que é isso? É que eu acredito que uma vez salvo para sempre. Sabe por quê? Porque se você é de Jesus, ninguém pode tirar da mão dele. Ele mesmo disse isso. Ninguém pode tirar você. Você é chamado para ser de Jesus Cristo. Aí vamos lá então. Vamos apimentar a discussão. Você não é só chamado para ser de Jesus. Você é chamado para ser? Você é chamado para ser? Verso 7. Chamado para ser santo. Isso significa então que a santidade é uma evidência da eleição divina. Repito, a santidade é uma evidência da eleição divina. O que testifica? O que comprova que alguém foi eleito, chamado para ser de Jesus? É que ele não é só de Jesus, ele é santo também. Porque o verso 6 fala, chamado para ser de Jesus. Mas o verso 7, chamado para ser santo. Daí eu te pergunto, um santo, um filho de Deus, ele pode cair no pecado, sim ou não? Vamos lá, sim ou não, gente? Por isso que você já ouviu isso, e vai ouvir para o resto da sua vida, até você morrer você vai ouvir isso. Com relação à santidade, nós precisamos de entender que uma coisa é a santidade posicional, e outra coisa é a santidade experimental. Esse termo eu aprendi com meu amado pastor Luiz, santidade posicional, santidade experimental. O pastor Hernandes Dias Lopes também fala dos dois termos, e ele usa a seguinte expressão, santidade posicional e santidade processual. É a mesma coisa, experimental, processual é a mesma coisa. Por quê? Uma coisa é o fato de sermos santos, porque Ele nos santificou. O que significa você ser santo? Ser santo significa ser separado. Diga assim comigo, santidade. Diga mais alto, santidade é separação. Isso é santidade.
é você ser separado para um uso exclusivo. Então, nós somos santos porque Ele nos separou para sermos dele. Glória a Deus por isso. Por outro lado, nós ainda não recebemos o corpo de glória. Nós ainda não temos então o corpo glorificado. Por isso que mesmo sendo santos, nós temos que conviver com a carne que habita em nós. Então olha que louco, é por isso que Paulo vai falar aqui em Romanos que a carne milita contra o espírito, porque ainda no nosso interior nós temos o duelo dessas naturezas. Por isso que nós precisamos de meditar na palavra. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, que nós somos transformados pela renovação da mente. Espera aqui. Oh meu Deus do céu, eu não tenho só a natureza do pecado. Pelo contrário, agora eu tenho a natureza de Cristo em mim. Então eu não preciso mais de pecar. Em outras palavras, por que eu fui livre, Romanos 6, do pecado? Porque agora eu posso não pecar. Eu posso não pecar. Antes você não tinha opção, você sempre pecava. 100% das vezes que você fosse tentado, você ia cair. Agora você tem poder para vencer a tentação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você continua tentado, sim ou não? Mas Deus já proveu a sua liberdade. Você está livre, você não é mais escravo do pecado. Agora volta para cá. Quer dizer que eu estou sendo santificado enquanto eu vou permitindo que a palavra de Deus entre dentro de mim. Eu sou santo de maneira posicional. Santidade é a minha posição. Mas santidade também tem que ser a minha experiência. Eu estou nesse processo. Até que um dia nós chegaremos à varonilidade perfeita. O que é isso? A estatura do varão perfeito. Agora, volta para cá. Olha só. Se a santidade é, então, uma evidência da eleição divina, eu não estou aqui dizendo que salvos não pecam. Agora, o que eu acredito é que o salvo, ele sempre vai se arrepender. Ele, infelizmente, ainda comete erros. Todavia, ele não permanecerá neles, mesmo que demore. Então é como se talvez, vou te contar uma coisa, o que nós chamamos de desviados lá fora, pode na realidade representar dois tipos de pessoas. Pode ser que alguém frequentou o banco de igreja evangélica. Pode ser que alguém tomou banho de piscina no dia do batismo, mas não nasceu de novo. Daí, essa pessoa agora está lá, vivendo aquilo que é a essência do interior dela. Então ela tem que ser alvo da pregação do evangelho. Por outro lado, irmãos, todos nós estamos sujeitos à queda. Quem pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Agora, o que nós cremos que mesmo se houver então a queda, mesmo se houver o pecado, essa pessoa foi chamada para ser santo. Em algum momento, é o próprio Espírito Santo de Deus quem vai constranger o coração dessa pessoa. Não sei se você já teve a experiência, inclusive, de conversar com alguém que já esteve desviado e que era filho santo. Essas pessoas sempre contam, minha vida era um inferno. Eu não conseguia pecar direito. Por quê? Porque eu pecava e eu sabia que eu não podia pecar. Você já ouviu aquelas histórias de crente desviado que o amigo dele virou para ele e falou assim, você podia voltar para a igreja, por quê? Porque você atrapalha o rolê. Porque você fica mal aqui no meio da gente, a gente deixa de curtir a vida para cuidar de você, porque você está mal sabendo que você não presta, volta para a igreja. Você sabe, o crente desviado, ele recebe a pregação até dos amigos ímpios, que quando, meu filho, aqui não é o seu lugar, você atrapalha o rolê. Então, amados irmãos, nós somos chamados para ser de Jesus, e somos chamados para ser santos, amém por isso? Agora vamos lá, um dos versos que eu quero me deter também nesta manhã, na realidade não que eu vou demorar, mas que eu acredito ser um dos pontos altos da mensagem. Acompanhe comigo, verso 7, a escritura diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma,
chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo: graça e paz. Mais uma vez, graça e paz. Essas duas fileiras aqui, diga graça, e essas duas fileiras, diga paz. Aí, parabéns. Amados, graça e paz. Você tem noção da profundidade dessa saudação apostólica? Irmãos, isso aqui é uma das coisas mais fortes desse texto. Porque vamos lá, antes de eu falar da profundidade da saudação, nós precisamos de reconhecer algo. O apóstolo Paulo, ele coloca essas duas coisas em uma ordem lógica. Ele não disse paz e graça, ele disse graça e paz. Por quê? Porque essa ordem é lógica. Porque enquanto a graça é a raiz, paz é o fruto. Diga comigo: a graça é a raiz, mas a paz é o fruto. Por quê? Olha aqui para mim. Porque não existe paz sem a graça. As pessoas tentam ter paz com Deus. Daí o que elas fazem? Elas querem então se tornar bons crentinhos, boas crentinhas, fazer boas obras. Daí você tenta ter um bom comportamento. E aí tudo isso é porque no final você quer alcançar o quê? Paz, alívio. E aí tem gente que acha que vai alcançar o alívio, que vai alcançar a paz através do bom comportamento. Mas não consegue. Você só acessa uma plenitude de paz se você antes foi um alvo, desfrutou e se move pela graça de Deus. Por isso, projeta para mim Romanos 5:1, porque a Bíblia explica a Bíblia. Olha aqui para mim, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A Escritura diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você só tem paz porque você foi antes justificado. Agora, tudo bem, é mediante a fé, sim ou não? Mas por que você foi justificado? Por causa da graça. É a graça que te justificou. Não foi o seu bom comportamento, não foram as suas boas obras que te habilitaram para ser aceito diante de Deus. Você só foi aceito diante de Deus porque Ele decidiu pagar o preço no seu lugar. Então, irmãos, a graça é a raiz, é a causa, a paz é o fruto, é a consequência. Quantos estão comigo aqui? Portanto, a graça produz a paz vem da graça. Por isso não é paz e graça, mas graça e paz. Mas, se isso já não seria suficiente para iluminar os nossos olhos, quero te contar qual é a aula que o apóstolo Paulo está nos dando nesta saudação tão eloquente. Porque Paulo aqui estava ensinando esses irmãos a se cumprimentarem. Vem aqui, pastor Rômulo. Estou aqui cumprimentando. Daí Paulo está falando assim: graça e paz. Olha que coisa poderosa. Amém. Por que Paulo saudou os irmãos com graça e paz? Vou te contar. Eu preciso muito da sua atenção. Porque Paulo estava unindo duas saudações em uma só. Eu vou começar pela que você mais conhece, porque você tem acesso ao Antigo Testamento. Paz era a saudação judaica.
quando um judeu encontrava com outro, o que um judeu falava para o outro? Shalom. O que um judeu falava para o outro? Paz. Ou seja, paz já era uma saudação, só que judaica. Mas eu quero te contar uma coisa. Quando um grego se encontrava com outro, sabe qual que era a saudação grega? Karem. O que significa karem? Alegria. Alegra-te. Ou seja, quando um judeu encontrava com alguém, ele falava paz. Mas quando, por exemplo, um grego, que é gentio, encontrava com outro, falava karem. Mas de onde vem a palavra karem? A palavra karem vem de caris, que significa graça. Ou seja, karem, caris, era a saudação gentia. Shalom era a saudação judaica. O que isso significa? Que Paulo está aqui falando. A igreja é o lugar onde nós temos misturados os judeus e os gentios. Agora não é mais só karem, não é mais só shalom, é caris shalom, graça e paz. Paulo, ensinando os irmãos a se cumprimentarem, ele estava dando uma aula do que é a igreja. A igreja é o local, a igreja é o lugar de judeus e gentios conviverem em harmonia. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que a igreja é o lugar onde todos nós perdemos a nossa natureza terrena. Na igreja, você não é brasileiro ou brasileira. Na igreja você se lembra que antes da sua cidadania terrena, você é um cidadão celestial. É por isso que não importa onde você estiver. Eu me lembro que há 2 anos atrás, eu estava na Indonésia. Foi o lugar mais longe que eu já fui na vida. E eu me lembro que quando eu pisei naquele lugar, eu achei tudo diferente. Eu falei, aonde que eu estou? Quando eu fui me assentar para fazer uma refeição, eu falei, sangue do Cordeiro de Deus. Mas eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu comecei a chorar, porque eu estava do outro lado do mapa. Mas sabe qual foi o sentimento que eu tive? Eu estou em casa, eu conheço esse lugar, eu já vim aqui. Na realidade eu venho aqui todo dia, todo domingo. Na realidade essa é minha casa. Mas como? Sabe por quê? Karem shalom, graça e paz. Nós perdemos na igreja a nossa cidadania terrena, e nós somos um só, não tem mais divisão. Portanto, em terceiro lugar, é o povo que recebe graça e paz. Quantos podem dizer amém por isso? Mas o verso 8, em último lugar das marcas da verdadeira igreja. Verso 8, a escritura diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Diga assim comigo: em todo mundo é proclamada a vossa fé. Sabe o que é isso? A igreja é o povo amado de Deus. A igreja é o povo chamado por Deus para ser de Jesus e para ser santo. A igreja é o povo que recebe graça e paz. Mas a igreja também é o povo que dá testemunho da sua fé. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Por isso, não existe a opção, não existe de maneira nenhuma a chance da igreja não proclamar o evangelho. É por isso que não existe a opção
de nós nos calarmos, porque a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você foi amado, você foi chamado. Vem comigo no raciocínio de Paulo. Você foi amado, você foi chamado, você recebeu graça, você recebeu paz, sim ou não? Essa corrente não pode ser interrompida. Agora, você tem que compartilhar isso. Você não pode quebrar esse elo, interromper. O evangelho não pode ser retido. Ai de nós, se nós retermos o evangelho a nós mesmos. É por isso que a maior dor do meu coração é nós nos tornarmos uma igreja evangelística. Este lugar deixaria de ser uma igreja se nós ficássemos fechados no nosso clube social gospel. Chama de clube, por favor, mas não chama de igreja. Se você vive um cristianismo sem evangelismo, eu quero te contar hoje, você está em pecado. Se arrependa hoje, se arrependa. Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho do Senhor Jesus Cristo com alguém? Isso é muito sério. Não ouça achando que eu estou falando com outro, eu nem sei quem é você. Se arrependa hoje, agora, do seu pecado, porque a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Não pregar o evangelho. Eu notei que não pregar o evangelho são três coisas: em primeiro lugar, covardia; em segundo lugar, falta de gratidão; e em terceiro lugar, um egoísmo extremo. Não pregar o evangelho é covardia, ingratidão e egoísmo. Um salvo não pode reter a sua mensagem. E eu quero te contar, pastor, para onde nós vamos? Nós vamos para o mundo inteiro. Nós vamos plantar igrejas no mundo inteiro. Nós vamos plantar igrejas no estado de Goiás. Nós vamos plantar igrejas no Brasil. E nós plantaremos igrejas em outras nações. Por quê? Porque aqui está escrito: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, irmãos, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Para Paulo, a fé é ativa. A fé tem que dar frutos. É impossível nós chamarmos de fé aquilo que é apenas um sentimento. A fé não pode ser omissa. A fé precisa ser três coisas: ativa, propagada e frutificada. Hoje eu quero te contar uma coisa: que uma fé teórica é uma fé falsa. Se essa fé for apenas uma teoria, ela é falsa. Essa fé precisa colocar no seu coração um espírito de evangelismo. E rapidamente, eu gostaria que você olhasse comigo o verso 8. E eu vou te mostrar agora quais são as marcas do verdadeiro apóstolo. As marcas da igreja são essas. A igreja é o povo amado de Deus. A igreja é o povo chamado para ser de Jesus e chamado para ser santo. A igreja é o povo que recebe graça e paz. E a igreja é o povo que dá testemunho da sua fé. Mas e os apóstolos? Vem comigo, versículo de número 8. A escritura diz: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Sabe quais são as marcas pode mudar, as marcas do verdadeiro apóstolo? A primeira marca, aqui diz Paulo. Olha o que ele falou, mais uma vez: dou graças ao meu Deus. Verso 8, diga comigo: dou graças a Deus. Sabe qual que é a verdadeira? Sabe qual é a marca de um verdadeiro apóstolo? Em primeiro lugar, o verdadeiro apóstolo é aquele que dá graças pela igreja. Ontem eu conversava com a minha esposa. Sabe qual é a maior erração que pode existir e que infelizmente nós temos visto nos nossos dias? Pessoas que se dizem pastores
pelo quê? Pela igreja. A igreja é motivo de gratidão. Então eu quero te falar uma coisa: quando você estiver sentado com seus amigos comendo, saiba que você ali só está expondo quem você é. Então, meus amados irmãos, quem é você? Você é aquele que fala mal da igreja? Ou você é aquele que é um guardião da igreja? Que o Senhor nos deu um coração apostólico. Irmãos, a igreja Emaús é uma igreja apostólica. Nós vamos plantar igrejas. Nós precisamos chamar a igreja. Não fale mal. Não fale mal de outras igrejas. Não fale mal de outros ministérios. Não fale mal de pessoas talvez que não têm a mesma crença que a sua. Não fale mal. A igreja tem problemas? Sim. A igreja é perfeita? Claro que não. E por quê? Porque nós estamos nela. É por isso. Sabe o que é louco? Paulo aqui estava dando graças a Deus por uma igreja que ele nem tinha ido, porque o sonho dele era ir para Roma. Ele deu graças a Deus até pelo povo que ele nem conheceu. Olha que coração lindo. Eu quero te contar uma coisa. O fato de Paulo dar graças a Deus também nos mostra algo: que quando o apóstolo ele olha para a igreja, sabe qual que é o sentimento que ele tem? Senhor, estou vendo aqui essa obra, graças ao Senhor. Em outras palavras, a obra não é graças ao Paulo, a obra não é graças ao Vinícius, a obra é graças a Deus. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Paulo falou: Senhor, eu te dou graças pela tua igreja. Irmãos, eu quero te contar uma coisa: o fato de Paulo dar graças a Deus pela igreja nos mostra o reconhecimento de que a obra não é resultado de quem somos, a obra é resultado de Deus. Paulo está falando: isso aqui não tem nada a ver comigo. Emaús não tem nada a ver com Vinícius. A igreja X não tem nada a ver com o pastor fulano, Beltrano ou Ciclano. É graças a Deus. Primeiro, por quê? Porque nós somos ruins, nós somos maus. Deixa eu te contar uma coisa. Pensa se fosse por causa de mim ou por causa de você. A obra ia ser um lixo. Olha para nós. Vamos falar a verdade? Nós temos muito mais defeitos do que virtudes, sim ou não? Irmãos, a gente tem tanto defeito, mas tanto defeito, que o tanto de defeito que a gente tem, às vezes abafa um pouquinho de virtude que sobra. Então, nós temos que dar graça a Deus, porque não tem a ver conosco. E eu quero te contar uma coisa. Mas, pastor, mas e na área tal que eu sou bom? Daí você tem que dar graças a Deus, porque senão você se torna vaidoso. O primeiro raciocínio é: cara, isso tem a ver com Deus, porque eu sou ruim pra caramba. E naquilo que eu aprendi um pouquinho tem a ver com Deus, porque se eu achar que tem a ver comigo é minha queda. Cai em vaidade aqueles que acham que o resultado da obra é fruto da sua habilidade. Por isso que Paulo fala aos Coríntios: é pela graça de Deus que eu sou o que sou, é pela graça de Deus que eu trabalho. Mas acompanhe comigo verso 9. A escritura diz: porque Deus, a quem sirvo, olha que coisa bonita, no verso 9 ele confirma o verso 1, ele é servo. Em meu espírito no evangelho do seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas, verso 10, as minhas orações. O que significa? A segunda marca de um verdadeiro apóstolo: ele ora pela igreja. Irmãos, nós precisamos aprender a orar pela igreja. Nós precisamos de guardar a igreja em oração. Paulo é o maior teólogo da história do universo, mas ele fala que ora de maneira incessante. Ele é profundamente comprometido com a pauta da oração. Intercessão para Paulo é um estilo de vida. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro apóstolo, ele dá graças a Deus pela igreja. Mas em segundo lugar, o verdadeiro apóstolo, ele ora pela igreja. Que o Senhor levante aqueles que irão manifestar o coração de intercessão pela igreja.
Mas em terceiro lugar, acompanhe comigo versos 11 e 13. 11, 12 e 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Terceiro lugar, Paulo, ele anseiava ver a igreja. O verdadeiro apóstolo é aquele que deseja estar com a igreja. Ele tem esse coração de estar com o povo. Então, por exemplo, não faz sentido um pastor que não gosta de gente, um pastor que não quer ver as pessoas. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o coração apostólico, coração pastoral, ele tem que anseiar estar com o povo, ansiar estar com a igreja. Agora, em quarto lugar, porque essas duas coisas estão juntas, Paulo deseja ter uma relação de reciprocidade com a igreja. Irmãos, Paulo disse que ele não apenas iria para confortar, mas que ele também seria confortado. Olha que louco. Você sabe, uma vez eu escutei uma frase do pastor Hernando Dias Lopes que me chamou muita atenção. Ele disse: ninguém é tão grande como quando é humilde. Ninguém é tão grande como quando é humilde. Paulo está aqui falando: irmãos, eu quero estar com vocês, para nós nos abençoarmos mutuamente. Paulo não está aqui falando a frase de efeito. Paulo sinceramente acredita que se ele fosse lá, ele ia aprender com aqueles irmãos. Oh, meus amados, que nós temos um coração de aprender com os irmãos. A fé cristã não é uma fé solitária. Não existe no cristianismo uma fé solitária. Você não consegue ser cristão sozinho. Você precisa viver em família para você viver um ambiente de reciprocidade. Portanto, meus amados irmãos, a fé é uma experiência coletiva. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos aqui na nossa comunidade local manifestar genuinamente as marcas de uma igreja verdadeira. Que a nossa liderança manifeste genuinamente a marca de um verdadeiro apostolado, de alguém que dá graças pela igreja, de alguém que ora pela igreja, de alguém que tem um desejo de estar com a igreja, e de alguém que reconhece que quando está com a igreja é abençoado de maneira mútua. Amém por isso?